Amém? Vamos abrir um texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, 13 e 14. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvidos, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Irmãos, é interessante, assim, quando fala geralmente que a mensagem está em Timóteo, o povo já começa a pensar misericórdia, puxão de orelha, né? Já começa a levantar essas questões, mas calma aí que é tranquilo. Amém? Paulo começa a falar, toda a Bíblia fala de um Deus íntegro, de um Deus completo. Quando Deus ele fala para Moisés, que ele dá o nome dele, eu sou o que sou, eu sou o que você precisa. Ele fala de um Deus que ele não deixa de fora nada. Está tudo completo nele. Amém? Assim como a palavra, ela esboça para nós, ela mostra para nós uma salvação completa, que atinge todas as áreas da nossa vida. Amém? Eu digo isso, irmãos, porque num momento, num tempo que a gente vive de tanta relativização, né, que as pessoas pegam um pedacinho da palavra aqui, um pedacinho da palavra aqui, a gente vê as coisas tão misturadas, às vezes até deturpando a palavra, sofismas, né? Falsos ensinamentos que levam as pessoas a não colherem os frutos de viver essa comunhão, essa integridade de salvação com Deus. Isso é tão sério, irmãos, que no ano passado, eu esqueci assim de pegar a fonte, depois eu fico devendo até para mostrar a fonte dos irmãos, fizeram uma pesquisa e assim foi meio espantoso, porque notou que havia um grande número de pessoas aqui no Brasil que eles tiveram um encontro com Deus. Eles aceitaram Jesus, eles receberam a palavra em algum momento, e em outro momento da sua vida, né, logo após, eles se afastaram disso. Eles deixaram de viver isso. Alguns se afastaram da igreja, outros se afastaram realmente completamente do evangelho. Né? Tem os desigrejados, que compõem hoje uma grande maioria de pessoas que não têm uma comunhão comum com o corpo, né? Vive assim, tenta viver de uma forma solitária, quando a palavra expressa que não é o desejo de Deus, não é o modelo de Deus que se vive assim. E tem pessoas que simplesmente desacreditaram da palavra. E aí começou essa pesquisa a tratar sobre o que é que causava isso. E a causa principal, pasmem, irmão, a principal causa que as pessoas alegaram foi não viver, não colher aquilo que se era prometido. Você já pensou nisso? As pessoas estavam se afastando, estão se afastando ainda hoje, porque a Bíblia revela uma verdade, ela revela uma realidade em Cristo que somos chamados a viver, onde a gente declara, inclusive aqui, somos sarados, somos prósperos, somos curados, né? Temos um casamento abençoado, nossos filhos são uma bênção. Tudo isso a palavra diz a respeito de nós. E muitas pessoas se afastam disso, porque não veem esse resultado de forma prática em sua vida. E acontecia, né, algumas coisas lá na igreja, lá no tempo que Timóteo estava lá, começavam a aparecer certos ensinos, certas situações, onde as pessoas estavam trazendo coisas que não eram a realidade, não eram a verdade do evangelho original. E Paulo chama a atenção do seu jovem pastor ali, Timóteo, acerca disso. Olha, Timóteo, tem um modelo, guarda o modelo, guarda a fé, guarda o amor, põe isso em um bom depósito, sabe? Guarda isso em seu coração, não deixa isso à toa na sua vida, mas que isso possa ser guardado em um bom depósito. E aí Timóteo vai lá, né, e recebe essa palavra. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos aqui, esse modelo. Sabe, se tivesse que ter um título para essa ministração, seria colher o resultado da integridade nas nossas vidas. Sabe, viver o evangelho originalmente. Eu queria que você repetisse comigo. Deus, ele não tem retalhos. Ele tem renovo. Depois eu te explico melhor isso. Mas guarde isso. Deus, ele não tem retalhos. Ele tem renovo. Amém? A Bíblia fala de um modelo que tem fé e amor envolvido. Né? E a gente sabe que em qualquer relação, qualquer relacionamento, é impossível você ter um relacionamento profundo com qualquer pessoa que seja, familiar ou não, onde não haja essas duas situações de fé e de amor. Sabe, a Bíblia diz que você não pode
conhecer Deus se você não amar? Isso é tão sério que João fala isso em uma das suas primeiras cartas. Ele diz, olha, se alguém diz que conhece a Deus e não ama, ele não conhece a Deus. Sabe, ele está vivendo uma ilusão, está vivendo uma mentira, porque Deus é amor. O amor está na essência e ele transmite isso para nós. Todos nós recebemos uma porção de amor. Sabe, quando Kenneth Hagin faz aquele livro, né, Amor, o Caminho para a Vitória, ele expressa justamente isso. Todos nós, eu e você, irmão, nós recebemos uma porção de amor. E que podemos fazer esse amor crescer ou não, porque amar é escolha. Amém? E a gente está vivendo, por exemplo, um momento de hoje de ceia. Sabe, onde a gente celebra a comunhão, nossa comunhão. Como irmãos, como família de Deus. Deus nos chamou para sermos uma família em Cristo. E a gente é chamado para viver isso. Muitas perguntas, irmãos, porque assim, eu geralmente questiono muito a Deus, assim, eu questionava, né, falava, cada dia vai chegando mais luz e a gente vai perguntando menos, questionando menos. Mas, meus irmãos, quando Deus pergunta, a coisa é séria. Sabe? Geralmente, quando a pergunta vem de Deus, o negócio vem para confrontar, para mudar e para fazer a gente tomar outro rumo. Quando você pega ali o Evangelho, né, uma das formas principais que Deus ensinava era perguntando. Jesus ensinava dessa forma. Depois você pode puxar no Bíblia 100 perguntas de Jesus, você vai ficar impactado com as perguntas. Mas assim, uma pergunta que sempre me bateu muito de frente, irmão, foi a pergunta que Deus fez a Caim. Qual foi a primeira pergunta que Deus fez a Caim ali, logo depois de ele ter cometido um homicídio, irmão? Onde está o seu irmão? Veja, irmão, onde está o seu irmão? Sabe, Deus sabia que Abel já estava morto? Ou foi pego de surpresa ali? Ele sabia. Ele fala, inclusive, para Caim, olha, o sangue do teu irmão está clamando para mim. Mas por que a pergunta? Buscava isso. Deus, por que essa pergunta? Por quê? Sabe, podia chegar lá e dizer, Caim, você matou Abel, né? E falar e tudo, ele já sabia mesmo. Mas é essa a pergunta que Deus faz para a gente hoje, irmão. Porque o desejo dele é que nos relacionamentos com ele, tenhamos relacionamento com ele e com o próximo. E muitas vezes a gente não tem coragem, né, de matar fisicamente o outro, mas dentro do nosso coração a gente começa a matar todo o significado daquela pessoa para a gente, sabe? Então a pergunta, colocando de outra forma, é onde está o seu irmão? Onde está a sua esposa? Onde está o seu marido? Onde está o seu pai? Onde está o seu filho? Onde está o seu colega? Onde está o seu amigo? Aí dentro do seu coração, onde está seu irmão? Deus fala para Caim ali naquele momento, aonde está o seu irmão? E às vezes a gente mata o significado dessa pessoa na nossa vida, sabe? Fecha tudo, né? Deixa de viver com Deus e com o próximo coisas grandiosas, porque a gente simplesmente se recusou a manter. Ah, mas fulano me desapontou. Veja, sempre vão haver. Todos nós estamos crescendo, todos nós estamos aprendendo, irmão, sempre vai ter falhas. Sempre vai ter dificuldades. Olha, se você espera e acha que não vai ser traído nessa vida, desculpe, né, quebrar aqui a coisa, mas vai acontecer traições de amigos, de outras pessoas, vão trair sua confiança em algum momento. A pergunta é, Deus deixou de confiar em você? Deus deixou de entregar algo a você por acreditar que você vai falhar? Não. E você é chamado para esse mesmo momento. Perdoar, sabe? Quando a gente vem para a ceia, quando a gente vem para um dia como hoje, a gente vem com o coração exultante quando entende isso. Olha, o rei da terra e do céu é um anfitrião hoje. Ele está aqui para cear comigo. Cristo vive no meu irmão. Então é o próprio Cristo que me entrega a ceia, que eu posso participar, que eu posso ter comunhão com Ele. Deus é bom. E Ele é amor. O amor faz parte do modelo. A fé faz parte do modelo. Por quê? Porque, Alex, para ter fé, você precisa, para ter relacionamento, tem que ter troca. E onde é que é a troca com Deus? Você acessa e recebe tudo em Deus através da fé. Você precisa, em Hebreus, ali fala que a gente precisa crer em Deus, a gente precisa acreditar para que a gente possa entrar na sua presença, crendo que Ele é galardoador, que Ele é presenteador, que Ele é bom. E um relacionamento, acontece um relacionamento, hoje teve uma festa aqui, né, dos casais, com uma bênção, né, muita coisa maravilhosa aqui, eu fiquei na vontade, irmão. Sério que, assim, futuramente eu quero participar de outro encontro. Mas, veja, um casal, ele vive sem troca, sem acreditar. Tem um ditado, assim, até secular, que fala que casamento sem confiança é como um carro sem gasolina, né? Pode estar todo bonito, pode ser do ano, pode estar tudo certo, mas não vai para lugar nenhum. Relacionamento com Deus é meio que assim também.
se a gente não tem fé na palavra de Deus, se a gente não acredita na nossa palavra, quando vier circunstâncias, como é que a gente vai acreditar? Quando vier as dificuldades, as situações se levantarem, como é que a gente vai vencer essas situações em fé, se a gente não acredita que Deus é quem Ele diz que é em nossa vida prática? Se Deus falou com alguma coisa com você, e você tem certeza disso, e vem uma situação à sua volta, e aí fica a pergunta, você vai acreditar no que Deus diz? Ou no que a situação diz? Sabe, para viver profundamente esse modelo, é preciso ter fé. Não dá para deixar essas coisas para trás e achar que vai acontecer tudo aquilo que a palavra diz. Não basta eu dizer eu sou curado, sabe? Eu sou salvo, eu sou próspero, e dentro de mim não tem amor, não tem perdão, não tem fé. Eu vou estar descumprindo princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. E Deus é íntegro, meu irmão. O que Ele fala é a verdade. Amém? Então a gente vê que Deus se apresenta na sua palavra através de um modelo relacional. E aí eu quero falar mais com vocês, inclusive, a respeito desse modelo. O modelo de relacionamento de Deus com o homem é intrínseco, é relacional. Deus sempre se mostrou um Deus amoroso. Ele não está distante da sua dor. Ele não está distante das suas situações. Ele não é distante daquilo que você pensa, daquilo que as outras pessoas podem até achar comum, pode achar pequeno. Mas se é importante para você, acredite, irmãos, é importante para Deus também. Amém? Deus deseja se relacionar. É tanto que assim, Ele mostra isso através da sua palavra ao longo de toda ela. Quando a gente pega, por exemplo, Gênesis capítulo 2, ele trata de casamento. Em Apocalipse, ele encerra a Bíblia falando do casamento. Então, o casamento está no início da Bíblia, está no final da Bíblia, porque ele expressa esse modelo de pessoas interagindo, sendo unidas, sabe? Vidas se tornando comum. E você é chamado para isso, para ser um com Deus, um com o corpo de Cristo. Unidade. Essa é uma palavra poderosa. Esse princípio de unidade é tão poderoso. Ele pode te levar tão longe, sabe? Até no secular. Até no secular, a unidade ela é muito tratada pelos líderes, formação de equipes, essas coisas todas, justamente porque todo mundo sabe que o resultado é muito forte. Quando Deus visita ali aquele povo todo ali ali em Babel, né, que estavam construindo uma torre ali, Deus havia dado uma ordem, uma aliança, para que o povo enchesse a terra, se espalhasse, e eles resolveram se juntar, né, e aí começou a confusão, e começaram a fazer aquela torre, e Deus diz, olha, porque eles estão unidos em um propósito, não há nada que eles não possam. Vocês entendem isso? Deus não estava falando de alguma coisa que estava sendo criada pela vontade dele, mas estava falando que aquele povo estava unido e eles tinham um potencial de realizar coisas muito grandes porque estavam unidos, mesmo que em desobediência. Agora, irmão, se isso é poderoso e um princípio onde as pessoas entram em desobediência com Deus, que dirá com Deus pegando junto? Diga aí, se as pessoas se unindo no natural já pode vencer mais, pode gerar mais resultado, imagine as pessoas se unindo, aliançadas com Deus e com a sua palavra. Eu pergunto, irmão, tem limite? Tem limite para a igreja aqui em Ananindeua, se ela estiver em unidade? Qual o limite? Você acha isso aqui grande? Isso não é nada. Isso não é nada. Perto do que Deus pode fazer nesse modelo de unidade, não tem limite. Se eu amo o meu irmão, se as dores do meu irmão também são minhas, meu irmão, não há limite. Não há limite. Porque no momento que ele estiver fraco, eu colo junto com ele, ele se fortalece. No momento que eu estiver fraco, eu sei que ele vai estar comigo para me dar o suporte. Então sempre vamos estar estáveis, bem fortalecidos, consolados. E é isso que Deus nos chama para mim. Essa relação de casamento, de confiança, de amor, de fé, de união, onde a vida é trocada, sabe? Não é mais a minha vida, nem a sua vida, é a nossa vida. É interessante que no primeiro momento da igreja isso levava tão a sério, né? Que até os seus bens, as suas coisas, a Bíblia diz que tudo era em comum, eles tinham uma vida em comum, dada a unidade. E, irmãos, quando a gente começa a ler ali, a gente vê que em uma oração da igreja a terra tremia. Deus deixou de querer isso, de desejar isso para a gente? Não. Ele deseja que a gente viva a cada dia coisas melhores. Coisas melhores. A palavra diz que o fim é melhor do que o começo.
Então hoje, irmãos, é de glória em glória. É para viver mais. Amém? Então, a gente vê esse momento de casamento, né, relacional. Tem um outro modelo que Deus usa muito na palavra, que vai seguindo durante toda a palavra, que também revela, né, esse modo operante, assim, essa coisa que Deus usa, que é a Páscoa. Né? Deus, aquela figura ali da Páscoa ainda é viva, até mesmo hoje para a igreja, né? Simbolicamente ela é bem viva, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, como um Cordeiro Pascal ali, né, na época lá de Moisés, que foi morto para que não houvesse morte, para retirar a morte ali no meio do povo de Israel. Sabe, Deus fala de um modelo, onde é feita uma aliança de sangue, uma troca, onde, olha, a aliança de sangue, né, quando era feito lá no Antigo Testamento, principalmente, muitos povos tinham essas alianças até hoje, elas eram unidas, os destinos eram unidos, entendeu? E só era desfeito aquilo ali com a morte. Sabe, você não podia fazer uma aliança de sangue e mudar de ideia 2 anos depois, 10 anos depois. Não, aquilo era para sempre. Enquanto estava vivo, enquanto estivesse vivo, aquela aliança vale. E Deus, meu irmão, derramou o seu sangue por nós. E eu pergunto, se essa aliança vale até que a pessoa esteja viva, assim, Deus, ele é eterno. Então essa aliança dele conosco também é eterna. Você tem a aliança com Deus que te assegurou estar com você, ser um com você, habitar em você todos. Não é no dia bom, não é no dia alegre, não é o dia quando tudo vai bem, não. No pior momento. Sabe aquele seu pior momento, onde você se sente fraco, onde você se sente triste, onde você acha que você está sozinho? Nesse momento, saiba, Deus está com você. Amém? Sabe, o Kenyon, ele fala uma palavra, né, no início do livro, que é meio triste quando ele até diz assim, esse trecho de uma perspectiva que ele vê em relação ao Evangelho, quando ele fala do livro ali, 2 tipos de conhecimento. Ele fala dos marcos da fé estão quase apagados, ele falando isso de um aspecto geral do cristianismo. Por quê? Porque as pessoas estão muito presas àquilo que pode ver. Sabe, o conhecimento dos sentidos, o conhecimento do que eu penso, do que eu olho, do que eu cheiro, do que eu toco, do que eu provo. Meus irmãos, não é que esse conhecimento, ele não exista, não. A gente pode considerar isso. A gente só não pode deixar que esse tipo de conhecimento norteie a nossa vida. Porque é um outro tipo de conhecimento que é apresentado a nós pela palavra, apresentado a nós pelo modelo de Deus ali, que é um conhecimento espiritual, que vai muito além disso. Paulo fala, olha, não foram as coisas invisíveis criadas pelas visíveis. Aquilo que você vê, né, não foi criadora, não. Foi o invisível que criou o visível. Foi a palavra que criou todas as coisas, pelo seu poder. Todo o livro ali de Gênesis fala no início, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus disse haja luz, e as coisas foram criadas a partir do verbo. Irmão, se você entende isso, se você tem essa certeza, você sabe que ao declarar a palavra de Deus sobre qualquer circunstância, isso vai vir, se não existir, vai ser criado. Se não existir, vai ser criado. Entenda isso. A cura que você precisa, se não existir, se o médico chegar e dizer para você, olha, não existe cura, né, a coisa está final, vai ser criado. Porque você carrega uma palavra de verdade, de uma realidade que Deus diz que você é curado. Então se aposse disso, sabe? Mas assim, alguns detalhes do Cordeiro ali. Vamos abrir ali em Êxodo capítulo 12, 3, 8 e 9. Primeiro 3. Falai toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 desse mês, tome cada um para si cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Amém? Então tinha que pegar um cordeiro ali para cada família. 8 e 9. Era como é que esse cordeiro era preparado. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Era cozida? Não. Era assada no fogo. Com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Próximo versículo. Não comereis dele cru. Ou seja, não era carne, era assado. Tinha que ser assado. Nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça, com os seus pés e com a sua frescura. Deixa eu trazer para vocês aqui alguma coisa. Ali não está falando que era o carré do cordeiro. Vocês já comeram carré do cordeiro? Se ninguém nunca provou carré do cordeiro, irmãos, eu
estimulo você a provar alguma vez o carré de cordeiro. Sabe, assim, das carnes vermelhas, preferência pessoal, para mim é a melhor carne vermelha que existe. Nunca comi uma carne que fosse igual ao carré do cordeiro. É muito gostoso, é muito suculento. A paleta do cordeiro é bem famosa também, né? Você já comeu aquela paleta, tipo aquele pernil do cordeiro, costela e tal. Essas partes são ótimas de comer. Né? Quem vem do sul gosta muito de cordeiro ali. São ótimos. Tem partes que são nobres. Olha que delícia sentar e comer uma carré de cordeiro. Tem um prato muito comum que é chamado de buchada lá, né? Não é o povo... Ela tinha feito uma buchada. E tinha convidado lá para almoçar. Estava lá e tinha chegado da capital por tempo. Então, ela queria muito, né, receber. E ela se esmerou em fazer, irmãos. E assim, realmente estava cheiroso o negócio. Você chegava assim na entrada da casa, chega a sentir aquele cheirinho. Estava maravilhoso. Só que aí, né, como tinha muita intimidade com essa minha tia e tudo, eu fui visitar o fogão. E tinha aquele panelão lá, né, bonito, eu estava vendo aquele cheiro. E levantei aquela panela, irmão. Quando eu levantei aquela panela, estava uma cabeça lá, olhando para mim assim. Olha, eu vou dizer para você, até hoje, quando eu penso assim, eu acho que aquela cabeça queria dizer alguma coisa para mim. Sabe? Olhava assim, e não aconteceu, eu não consegui. Sabe, aquilo ali realmente apagou tudo. Depois disso, eu sou muito como Jesus fez, né? Jesus dizia assim, de maneira nenhuma, aquilo que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu com comida sou meio assim. Não tenho muito preconceito não, pode vir aí, não tem problema. Mas, a partir daquele dia, a buchada passou a ser uma coisa meio complicada para mim. Mas entenda que às vezes é desafiador, às vezes é confrontador. Não é só vontade, não é só desejo. Cumprir a integridade da palavra, cumprir a verdade da palavra, ela não vai ficar sempre na esfera do desejo, do agradável. E você precisa ter consciência disso. Que vai ter momentos onde você vai ser confrontado, literalmente, sobre seguir a verdade ou seguir a sua vontade. Né? Havia uma frase de Santo Agostinho que falava assim, se você crer no Evangelho só no que você gosta, então você não crê no Evangelho, mas em si mesmo. Foi séculos atrás, mas essa frase continua sendo muito viva. Você crê no Evangelho, mesmo quando você, tendo direitos, entre aspas, a uma certa justiça contra o seu próximo, você é convidado pelo Evangelho a perdoar. E aí? Ah, mas a traição foi terrível. Isso é confrontador. Sabe quando você é chamado para ter um passo de fé e rebeldia a tudo aquilo que as circunstâncias falam? Porque para viver uma cura, acreditar que Deus te chamou para ser curado. E quando tudo diz que não? Quando você sente ainda aquela dor, quando você sente ainda aquele incômodo, e aí? Acreditar que eu sou curado. Sabe quando Deus me chama para a santidade, para ser separado de uma coisa que me chamava a atenção, que a minha carne gostava de fazer, e eu sou confrontado com isso. É o momento da fissura, sabe? Ah, Senhor, é amargo. Meu Deus, é para comer? É para comer. As substâncias, quando a gente pensa em fissuras, por exemplo, o fígado, que tem mais rico do que em qualquer outro lugar do corpo. Você pode pegar um corpo de um animal, de um mamífero comum, e você vai ver que onde há mais a substância B12, no fígado. Então aquilo vai te trazer o alimento que nenhuma outra parte te traria. Assim é a palavra para nós. Às vezes somos confrontados, literalmente. Mas não é porque Deus deseja te podar, te tolher, te fazer sofrer, nada disso. O propósito é te alimentar. O propósito é te tornar mais forte. E você não pode se negar a viver esse processo. E aí muita gente, quando é confrontado com esse processo, resolve dar para trás. E aí eu pergunto, tem como ser alimentado se não ingerir? Não. Então não tem como a gente ter certos resultados que a gente espera para a nossa vida. No corpo de Cristo, na nossa vida secular. Não tem como você viver isso se você não viver a integridade de tudo aquilo que a palavra fala. Amém? A Bíblia fala de algumas ofertas que eram feitas, porque assim, a gente está vivendo hoje num momento onde, às vezes, o pessoal leva o evangelho muito de qualquer forma, né? Colocou a graça ali como desculpa, e aí, não, a gente está na graça, aí na graça eu posso tudo, certo? Como se a graça fosse um convite do pecado. Como se a graça fosse um convite de desobediência. Deixa eu te falar. Deus tem um modelo.
E se você está fora desse modelo, irmão, você não vai lograr esse. Amém? Você é convidado pelo seu amor para estar inserido nisso, nesse modelo, para se ajustar nesse modelo. E Deus te deu graça para que você pudesse se ajustar a Ele. Deus deu o Espírito Santo dentro de você para que você tivesse condições, porque por você mesmo você nunca conseguiria, mas o Espírito te dá graça para obedecer, te dá graça para te dirigir, te dá graça para alcançar a vitória. Amém? A gente vê, por exemplo, ali, uma situação ali do sacrifício de Caim. Até citando ali Caim no início mesmo, ali que a gente tinha falado antes. Caim não oferece um sacrifício. Será que o sacrifício de Caim era feio? Acho que não. Humanamente, você olha assim, acho que não. Né? Você já viu uma mesa cheia de frutas, verduras e legumes? Você já viu que é feio? Você acha feio? Aquele negócio todo colorido assim, né? Tudo bonito, chama atenção, né? As vistas assim, chega, nossa, não é que prato, meu Deus do céu. Mas a Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta. Ah, por quê? Por isso? Não. Deus, quando fala com Caim, diz, olha, se você não tiver acertado, você não vai ser aceito. O problema foi que Caim não acertou o modelo. O que é que Abel usou? O Abel sacrificou as primícias do rebanho. Abel foi na linha que Deus tinha feito já no Éden. Deus, quando Adão caiu, Deus pegou e sacrificou um animal, e dali Deus vestes para Adão e Eva, é o que a Bíblia diz. Então um cordeiro foi morto ali no Éden para que Adão e Eva fossem libertos. Abel pegou deixa, tem um modelo, eu vou seguir o modelo. Deus já deu o modelo, eu vou no modelo. E aí ele fala que a oferta de Caim foi aceita porque teve derramamento de sangue, teve pacto de sangue ali, sabe? Alguém foi morto para que fosse selado ali. Abel foi na linha. A gente tem uma outra linha, Saul. Gênesis tem, eu acho que está em 1 Samuel 15. Depois, irmãos, nem para não atupelar o horário aqui. Aí, 1 Samuel 15 fala de uma situação onde Saul foi convidado. Deus chamou Saul para ser rei. Entenda, irmãos, Saul recebeu o Espírito da mesma forma que Davi recebeu o Espírito. Deus não colocou Saul numa armadilha para fazer ele errar e Davi ser promovido em cima de ele, não. Tá? Muitas vezes, às vezes é fácil a gente às vezes cair nessa deixa. Não. O problema foi o coração de Saul. E a diferença com o coração de Davi. Houve situações até que Saul foi primeiro, porque Saul foi ungido e logo depois foi rei. Davi foi ungido e levou anos para ser rei. Ele teve que passar por um processo. Mas Davi não recusou o processo. Ele foi tratado ali, foi se tratando até o momento que estava lá que assumiu o trono de fato. Isso aí foi mais de 10 anos esse período, não é muito mais. Então a gente vê que Saul, ele recebe uma orientação de Deus, ele vai lá, tem a vitória, Deus dá a vitória, ele tem uma batalha, ele dá a vitória, só que ele havia tido uma ordem, olha, você vai pegar aquilo tudo e vai exterminar. Sabe, é como se fosse um sacrifício ali, você vai pegar lá e vai acabar com tudo. Já pensou se esse sacrifício fosse hoje para as nossas finanças? Ó, você vai lá e assim dá completamente tudo isso, né? Às vezes o confronto pode ser nessa linha. Mas enfim, Saul foi lá. Aí diz que ele venceu. Só que ele exterminou tudo? Não. Ele pegou uma parte do que ele achou bonito, do que o pessoal achou melhor e trouxe. Está entendendo, irmãos? Então, quando você começa a cumprir as coisas pela metade, a coisa fica complicada. Sabe, meia verdade com Deus não funciona. Meia verdade para Deus é mentira. Então, com Deus é assim, ou integridade ou mentira. E aí aconteceu aquela situação. Saul foi lá, pegou, e ele depois deu a desculpa. Olha, isso aqui eu peguei, mas foi para sacrificar em Gilgal. E Deus fala para ele, olha, mais vale a obediência do que o sacrifício. Melhor é o obedecer do que o sacrificar. Entendeu, irmãos? Abrace aquilo que Deus falou com você. Abrace completamente. Não fique na metade do caminho. Se Deus mandou dar 5 passos, não dê 2 e pare. Ou 3. Mesmo que aparentemente ao 3 passos a coisa pode estar resolvida, né? Porque Deus é tão bom que Ele pode antecipar. Mas se Ele mandou 5, irmão, compra. A vitória é completa. Amém? Quando o diabo chega para Jesus para tentar ele ali logo depois, né, que ele sai para o deserto, ele não tentou com coisas assim avulsas, não. Ele foi com a palavra, mas a palavra como meia verdade. Sabe, induzida assim, numa pontinha. Então fazer em você, que você, olha, você é próspero. E é omitir de você que você precisa cumprir princípios para que essa prosperidade se manifeste, é uma meia verdade. Porque a Bíblia diz que eu sou abençoado no exercício da palavra. Então, se eu
tenho ali cumprido a palavra, o que a palavra ordena como modelo, né? Dizimar, ofertar, se eu sou fiel nisso, eu creio que a bênção vai vir, a bênção vem. Se eu creio que Deus tem me dado um casamento abençoado e eu sou fiel ao meu casamento, eu amo a minha esposa, então amém. Deus vai dar um casamento abençoado. Mas isso remete à integridade. Amém? Muitas vezes a gente tem até o coração disposto como usar. Usar está lá em 2 Samuel 6. A Bíblia diz que Davi queria pegar a Arca da Aliança e levar, né, até Jerusalém. Estava todo mundo ansioso por isso. O povo queria ver a arca, e foi uma festa. Olha, pegaram um carro de boi novinho, era igual uma limusine hoje. Tá? O carro de boi naquela época era a limusine de hoje. Você imagina, esculpida, bonita, nunca foi usada, novinha em folha, 0 bala. Né? Eu acredito que os animais que foram chamados, colocados ali, devem ser aqueles touros assim premiados, né? Coisa assim fora do comum. Devem ter ornamentado tudo, colocado a arca em cima, mas a palavra diz que em determinado momento, né, passou por um buraco, as estradas ali não eram asfaltadas no momento, e aí a arca parecia que ia cair e usar com toda a bondade, irmãos, com todo o seu coração, assim, desejoso. Ele estendeu a mão e foi pegar a arca. E o que é que aconteceu com Uzá? Morreu. Entendem, irmãos, que a gente não pode deixar de cumprir a palavra, nem mesmo pelos desejos que a gente acha como bons em nosso coração. Havia um modelo que Deus tinha estabelecido para o povo levar. E o modelo diz que era no ombro dos sacerdotes. Deus havia estipulado isso. Era um princípio que Deus colocava. Deus, inclusive, quando revelou para Moisés como é que ia ser a arca, ele botou umas argolinhas lá, botou uns varal, tudo bonitinho, porque era feito para isso. Entenda que da mesma forma na sua vida, tudo foi providenciado. Deus já colocou as argolinhas, já colocou o umbral, já colocou tudo para você alcançar o propósito de Deus para a sua vida. E, irmão, não tem ninguém aqui que não tenha um propósito na vida. Você não nasceu por acaso, você não nasceu por acidente, você nasceu porque Deus tinha um propósito. Quando você nasceu, um propósito nasceu também. E é algo que eu não posso alcançar em seu lugar, por mais bem dotado que eu acho que eu sou, eu nunca vou alcançar o propósito de Deus na sua vida, porque o que Ele criou para você é para você. Não há concorrência, irmão, no reino de Deus, no sentido de que eu olhar para o outro e achar que eu devo disputar espaço. Não, eu tenho o meu lugar no coração de Deus e você tem o seu certo. Certo. Amém? E era essa forma. E eles quebraram o modelo. E aí aconteceu aquilo. Dá até dó de usar, né? Eu tive dó de usar. Confesso para vocês. Mas é isso, né? A gente tem outras situações onde o modelo fez certo. Né? Naamã chega ali e é convidado. Né? Ele ouve falar que em Israel tem profeta. Opa, Naamã tinha lepra. Lepra era incurável. Como outras doenças aqui. Hoje já tem cura para lepra. A gente não tem cura para outras doenças. Na época a lepra era incurável. Era uma sentença de morte. Você tem lepra. E o pior é que não era só uma doença diferente assim de você pegar uma doença assim e a pessoa ficar em casa, cercada de familiares. Não. A lepra era uma doença que tirava o cidadão da sociedade. Sabe? A pessoa era marginalizada por aquela doença. Estigmatizada mesmo. Olha, ali vai um leproso, um impuro. Imagina o termo, que pesado. Até hoje, você chamar uma pessoa de impura. Não, você é impuro. Já pensou o peso da palavra? E ele escuta falar, ó, Israel tem um profeta. E ele vai lá. E ele escuta uma palavra, olha, você vai lá. Ele imaginava, né, ele pegou toda aquela sua comitiva, juntou ouro, prata, veste, botou todo aquele tesouro. Ele disse, ó, se eu for curado, está tudo certo. Né? Eu vou dar esse tesouro para ele, ele vai impor a cabeça. Porque muitas vezes é assim que as pessoas tentam se relacionar com Deus, sabe, na base da troca, sabe, do fazer para receber. E eu vou te dizer, irmãos, esse caminho não vai te levar a vitória. Sabe, não é por ativismo religioso, não é por você estar fazendo coisas. Nós somos chamados para ser filhos, ser amados. E nós fazemos porque somos. Nós não somos chamados para fazer. E daí, diante do que a gente fazer, a gente é promovido a essa condição. Não existe isso. Não existe. Com Deus não existe isso. Você nunca alcança as coisas em Deus através dos seus próprios méritos. A gente já disse isso no início. Você alcança por fé. E aí ele olhou assim para o Jordão e disse, rapaz, esse rio aí feio. Eu vou para o da minha terra, lá tem água melhor para me banhar. Se o negócio é tomar banho, eu tomo banho lá e está tudo resolvido. Eu de qualquer jeito. Não, por que eu vou obedecer esse princípio? Eu vou fazer outra coisa que é parecida.
Mas aí alguém, graças a Deus, teve um bom conselho para chegar junto e dizer, rapaz, se fosse difícil. Sabe, às vezes tem situações que são simples da gente receber, da gente lograr a vitória. Quer ver uma palavra que Deus fala para a gente, que é uma coisa simples de fazer e que às vezes é difícil? Confia, espera. Você já recebeu essa palavra? Irmão, eu já recebi essa palavra. E quando Deus chega assim, diz assim, ó, confia. Jesus! Aí vem aquela ideia, né? Eita, que golão, caiu o fígado agora no meu prato, ó. Eu vou ter que comer isso aqui. Espera, confia. Mas há um bom êxito. Há um bom êxito em ser obediente. E aí aconteceu essa situação, olha, vai lá. E ele foi lá, e 7 vezes ele se banhou e disse que a sua carne saiu pura, firme como a de uma criança. Todo nosso. Então havia um modelo, e quando ele seguiu esse modelo, ele teve a vitória. Amém? A gente tem outra situação que é mais comum, se não citar reverência, que é aquela pesca de Pedro. Né? Pedro vai, passa a noite toda, joga a rede para cá, joga a rede para lá, e vai, e vem, e tal, não conseguiu pegar nada. Né? Jesus usa ali o barco de Pedro, prega, depois chegou para Pedro e disse, olha, você vai agora e joga a rede assim à direita. Ele falou a realidade de um profissional experimentado. Será que Pedro não sabia pescar? Para pensar, ele vivia disso. Ele disse, olha assim, eu já peguei a noite toda, porque o melhor momento de pegar peixe era de noite. Então ele foi a noite toda, já tinha pescado. Já joguei a rede em tudo que é lugar que eu achava que tinha peixe, nunca pegou. Não peguei nada. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sobre a tua palavra. Deixou de ser o conhecimento natural de Pedro, deixou de ser a inteligência de Pedro, porque vai ter momentos na sua caminhada, meu irmão, que não vai ser a sua inteligência, não vai ser a sua capacidade, o melhor que você seja, que vai fazer você lograr o resultado. Às vezes, pelo contrário, vai ser contrassenso para o mundo, vai ser uma coisa que ninguém acredita. Mas se Deus falou, persevere. Ele jogou a rede ali e alcançou grandes feitos. Às vezes a gente está limitando nossa vida. Ah, Senhor, abençoa o meu salário, abençoa isso. Amém. Mas, irmãos, o salário, o dinheiro que você chega com o salário, é uma das portas, de muitas portas que Deus pode abrir para você. E entenda que sua fonte não é o seu trabalho. Não é o que você sabe, não é o que você pode fazer. Sua fonte é em Deus. Deus, Ele é sua fonte. A palavra, ela é sua fonte. Então, quando começa você a viver essa realidade, você começa a ter os resultados da palavra no seu vida. Amém? Eu queria só citar aqui 2 coisas que meio que confirmam essa parte do livrinho aqui. Já estou terminando. Ezequiel 3, 1 a 3 e Apocalipse 10, 8 a 10. Todos os 2 trechos falam de um livro. No momento profético ele fala, né? Ele diz assim, ele chega para Ezequiel e diz assim, come o livro. E Ezequiel chega e come esse livro, e esse livro é doce. Tem experiências na palavra que são doces, sabe? Tem momentos com Jesus que são doces. É maravilhoso, irmão, estar num culto desse com você, estar glorificando a Deus, estar recebendo de Deus. É uma bênção, é um momento doce. Quando ele fala em João, ele diz, olha, João, esse livro, come, ele comeu também. Só que a experiência de João teve um quê a mais, né? João começa a narrar que diz, olha, na minha boca era doce como mel, mas no meu estômago era amargo. Veja que a experiência é diferente, porque na época de Ezequiel, o Espírito Santo não habitava ainda. Ele tinha o Espírito Santo sobre. Então ele podia falar da experiência que ele estava tendo ainda, ó, no natural. Mas a experiência com João, não. João já tinha recebido o Espírito, sabe? Então, o conhecimento do modelo de Deus, daquilo, irmãos, que Deus tem para nós hoje, ele é muito mais. Você carrega um Deus que se relaciona com você intimamente, dentro de você, e que tem prazer em revelar o seu modelo para você. Sabe? Busque a direção do Espírito para isso. Quando Jesus usa uma parábola que fala assim das vestes, né? Ele diz isso, olha, não bote remendo velho, remendo novo em vestido velho. É preciso a gente entender que na época não existia C&A, não existia a Renner, sabe? A pessoa não pegava ali da Shopee ou da... Como é que é aquele aplicativo que eu Shein? Minha esposa vê, de vez em quando eu vejo ela visitando lá aquele Shein, não é que manda vir roupa. A roupa hoje é quase que descartável. Você compra uma camisa, uma calça. Naquela época não era assim, não. Ela era produzida do zero. Matéria-prima, para daí tecer, para daí criar o tecido, a fazenda, para daí fazer o cozimento e levava meses
trabalho. E, em geral, as pessoas faziam o que com as roupas? Elas usavam as roupas até que ela ficasse realmente toda desgastada, sabe? Até começar realmente uma outra vez. Então, a pessoa chegava com um kit desse de roupa novinha, e diz, pronto, toma. Então, ninguém pegava um pedaço da roupa. Imagine que contrassenso, irmão. Você receber um kit novo de roupa e você pegar um pedaço, espera aí que eu vou pegar um pedaço aqui para remendar um outro pedaço aqui da calça. Você faria isso hoje, no natural? Da mesma forma. Sabe, quando compara com o vinho, é a mesma coisa. Tem gente que quer pegar aquilo que Deus tem da sua graça derramada, do seu poder, e querer colocar dentro da forma da sua vida racional, da sua vida secular, do eu acho, do eu penso, do é assim que eu quero. Deus, Ele não tem. Ele tem renovo. Ele tem uma vida nova. Ele tem uma bênção nova. Ele tem uma plenitude. Ele tem um desejo de te ver completo. Deus já te vê grande, irmão. Deus já te vê completo, sabe? É pegar essas coisas. Infelizmente fala ali na última carta, né, uma passagem triste para uma igreja ouvir isso, mas a de Laodiceia ouviu. Quando ela fala de vestes, ela fala, veja bem, o Espírito estava falando a igreja, não estava falando ao mundo lá fora não. E ele narra uma igreja que está cega, surda e nua. Ela não tem esses vestidos, ela não tem recebido esses vestidos, não tem se vestido com isso. E o conselho de Deus é que se vista completamente. É isso que é trajar as vestes de salvação. É receber essa vida íntegra em Deus. Não são os valores naturais que nos norteiam. Não é a moda do momento. Nós somos guiados e dirigidos por Ele. Amém? Aleluia. Aleluia. Amém.